agora há pouco, depois desse acidente que eu sofri, que tive uma fratura no calcanhar, e o Senhor ligou para mim, perguntando como estaria a minha vida. Falou com a minha esposa e fez aquilo que tocou no seu coração. Então quero anotar aqui meu agradecimento pela sua vida. Então já coloco aqui no coração do povo de Deus, desta cidade, desta igreja, para que coloque o seu coração, para que este ano nós podemos ter um representante de nossa igreja no nome do Senhor. Abra sua Bíblia onde você está agora, no texto a qual o Senhor colocou meu coração, nesses 3 meses acidentado, em um quarto, só comer, dormir, tomar banho, acordar, e Deus tem dado algumas revelações para o meu coração. Esse texto eu venho tratando com ele há muito tempo, e o Senhor me faz lembrar que cada pregador que passa por aqui, ele lê livros, estuda a palavra, Deus revela. Também a gente aprende muito com os pregadores que pregam nesse mundo a qual Deus tem levantado, e a gente aprende a explanar alguns textos bíblicos e algumas revelações que Deus tem dado a eles. Mas cada um traz uma revelação para que possa alcançar vidas. E esse texto você já ouviu muitas vezes, mas cada homem de Deus tem algo a tratar em cima desse texto. Está escrito, Paulo escrevendo aos Coríntios, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 26, a minha tradução é NVI, a nova versão internacional, 26, 27, 28 e 29. Carta aos Coríntios, capítulo 1, 26, 27, 28 e o 29. Assim está escrito: irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões mundanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e a que nada são, para reduzir a nada que são, para que ninguém se vanglore diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Lendo esse texto, você deve ter visto umas pregações que eu posso colocar aqui também como tema, sobre os improváveis de Deus. Pessoas que o mundo tem uma visão, mas Deus tem outra. E analisando o texto, na introdução que eu trago aqui, perante esta carta, Deus nunca erra na sua escolha. Na chamada de Deus, sempre vai haver o contrário da razão humana, onde não aceita e não se conforma quando Deus chama e faz. A gente pode olhar para Moisés. Quando Deus chama Moisés, diz a Bíblia: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de boca. E Miriam não concordava com a chamada de Moisés. Jeremias disse: Senhor, quem sou eu para ser levantado para fazer a tua obra? Eu não passo de uma criança. A Bíblia diz que Amós, ele era puxador de bois, ou seja, ele era boiadeiro e também cultivador de sicômoro. Na visão humana, jamais poderia ser chamado para fazer a obra. Um homem culto, um homem que não tinha uma razão como tem os intelectos. Mas Davi não estava na mesa.
estava no pasto. A Bíblia diz que Deus disse para Samuel: Samuel, toma tua vaso de azeite e vem. Não vai, vem, porque Deus já estava lá. Na razão humana, Davi não estava. Quem estava eram seus irmãos, podia ser um deles. E Deus repreende Samuel: não olhe o que está diante dos teus olhos. A sua razão é pelo que está vendo. A minha razão é que está no coração. Eu lembro também de um juiz chamado Eudes. Esse juiz, a Bíblia diz que ele era canhoto. Na história, canhoto não podia se alistar, nem trabalhar, nem casar para sustentar a família. Isso aqui é história. Quem lembra de Paulo? Ananias disse: Senhor Jesus, Saulo perseguia a igreja, o Senhor está levantando ele para fazer a obra para você, Ananias. Ele é perseguidor. Para você ele não vale nada, mas para mim ele é vaso escolhido. Quem lembra de Gideão? A Bíblia diz, quando Deus chama Gideão, ele diz: Senhor, eu sou de uma família pobre, eu sou o menor da casa de meu pai. E Deus disse: não importa, quem está chamando sou eu. Você vai fazer a minha obra. Aqui é apenas a introdução de alguns homens de Deus. Na visão humana não dava para nada. Como eu posso aqui trazer alguns tópicos para você entender nesta manhã? A trajetória de alguns ícones da Bíblia que não dava nada. O primeiro tópico da mensagem é: lugares improváveis, um projeto de Deus. Vou repetir: lugares improváveis, mas estava no projeto de Deus. Um lugar onde a visão humana não dá nada, um lugar onde a visão humana não sai nada, mas no projeto de Deus tem alguém que vai fazer alguma coisa. Como eu posso relatar aqui, passando pela Bíblia, alguns lugares improváveis, que na visão humana não podia sair nada, não podia dar em nada. Deserto. Na visão humana, na geografia bíblica, deserto, lugar seco, lugar que não tinha água, lugar que não tem habitação, lugar improvável. Mas a Bíblia diz, não é eu, é que está escrito, foi o lugar dos maiores milagres de revelações. Moisés, providência, não faltou pão, não faltou água, até as vestes cresciam no corpo. Deus estava provendo de tudo durante 40 anos. Deus não deixou faltar nada, mesmo com uma murmuração, com reclamação. Deus não deixou faltar nada no deserto. 40 anos andando em ciclo, Deus não deixou faltar nada. Providência. Outra coisa, no deserto tinha presença. A Bíblia diz: Senhor, eu não quero anjo que me guie. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui para outro lugar. A tua presença tem que ir comigo. No deserto, providência. No deserto, presença. No deserto, direção. Como assim direção? Quando o povo saiu do Egito, uma nuvem guiava. Quando a nuvem parava, o povo parava. É um tempo de frio, vinha a coluna de fogo e aquecia o povo. E a nuvem dava a direção. Nuvem parada, povo para. Nuvem se levanta, o povo ia. Ou seja, Deus estava dando direção àquele povo. A coisa mais linda da vida é quando você recebe direção de Deus.
Ao fazer qualquer coisa na vida, receba direção de Deus. No deserto, tinha livramento. Tinha livramento. Quando o exército de Faraó seguiu aquele povo para tentar impedir a sua ida para Canaã, Moisés se pôs diante do Mar Vermelho. O que tem na mão, Moisés? Uma vara. Põe a água. E ela se abriu. O povo passou em terra seca. E o povo foi livrado pelo exército de Faraó. Ou seja, o deserto tem livramento. O deserto tem proteção. Deus protege. No deserto tem milagre. Quando aquela serpente ardente mordeu o povo, foi levantado uma serpente de bronze, símbolo de Cristo. Como disse Jesus, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim eu fui levantado. Ou seja, quando o povo olhava para a serpente, eram curados. Deserto também tem cura e milagre. O texto diz que Jesus, no deserto, aconteceu vários milagres, mas eu quero contar só um: a multiplicação de pães e peixe, aonde os enfermos também eram curados. Aqui está o primeiro lugar, aonde não dava nada, aonde não dá nada, lugar improvável, mas no projeto de Deus tem providência, tem presença, tem direção, tem livramento, tem proteção e tem milagre. Vamos lá. Segundo lugar, aonde nós podemos aprender nesta manhã: o Egito. O Egito, aonde o povo de Israel foi levado no cativeiro. Ou seja, o Egito, lugar onde José foi levado para suprir a família em futuro. O Egito aqui é lugar que José foi levado para ser governador, para no futuro suprir toda a família. O Egito, a gente prega às vezes que é símbolo mudando, mas foi nesse lugar que José foi levado para ser governador, para suprir toda a sua casa. Então o Egito pode ser improvável aos olhos humanos, mas foi lá que Deus levantou José para ser governador e no futuro sustentar a sua família. Essa é a mensagem. José, governador. E o mais lindo é, na razão humana, José sentado como governador, conheceu os seus irmãos. Na razão humana, era assim: bateu, levou. Me venderam, me colocaram na cisterna, estou aqui agora. Mas José usou a graça de Deus. E ele disse, no texto bíblico, quando os irmãos disseram: foi nós que trouxemos você para cá, foi nós que vendemos você para aqui. Mas a Bíblia diz que José diz: não, foi Deus que permitiu com seus instrumentos, que são vocês, para que eu viesse aqui, para que um dia eu, como governador, suprisse toda a minha família e toda a minha casa. Ou seja, Deus usou José para perdoar os seus irmãos. Perdoar quebra muitas coisas, e a graça só vem quando há perdão. Outro lugar, Jericó, uma cidade que foi amaldiçoada por Deus após ser destruída. Olhando aos olhos humanos, Jericó, uma terra de maldição. De lá não sai nada. Opa, tem algo bom.
Raabe, naquela noite, onde 2 espias entrou na cidade para averiguar como era a cidade, e ele se hospedou, guardado, protegido por Raabe. Como eu posso aqui trazer uma mensagem ao seu coração, de um lugar maldito, de um lugar que foi amaldiçoado, Deus usa Raabe para proteger 2 homens de Deus. Ela disse: olha, eu ouvi falar o que Deus tem feito ao povo de Israel, ao povo hebreu, ao povo que saiu do Egito. Eu ouvi falar dos grandes milagres. Eu só te peço uma coisa: quando esses muros cair, protege a minha família, guarda a minha casa. E a Bíblia diz que ela recebeu 2 milagres. Primeiro, sua família ser sustentada junto com ela. O muro desceu de alto a baixo. O muro não caiu assim, ele desceu, e o povo passou por cima. Não foi os escombros, o muro desceu assim, ó. Entrou em terra. E a Bíblia diz que somente a casa de Raabe ficou de pé. E o mais lindo é que essa mulher prostituta, lugar de maldição, lugar aos olhos humanos, não dá em nada, não presta. Mas para Deus tinha uma mulher ali, guardou 2 homens de Deus. E no futuro, o evangelista Mateus escreve Raabe na genealogia de Jesus. Ou seja, ela teve relacionamento com o povo hebreu. Está aqui provando que ela também foi heroína da fé. Heroína da fé. O livro de Hebreu registra Raabe, heroína da fé. Raabe participou da genealogia de Cristo, descrita por Mateus. O lugar não dava nada, maldito, mas tinha uma mulher ali, prostituta, numa noite, guardou 2 homens de Deus. O que me chama a atenção, quando ele fala sobre Jericó, tem algo mais aqui. Mensageiro de Davi. Foram até Anás, filho de Anum, para poder fazer uma bondade. O que Anum, o seu pai, fez por ele. E a Bíblia diz que eles, não, esses homens vieram aqui para poder ver como é que está a terra, são astuciosos. Cuidado, esse homem quer trazer mal a gente. E esse mensageiro, diz o texto, não quero ler aqui para não tomar tempo, que suas barbas foram raspadas, e parte da roupa rasgada, que o texto diz que a parte de trás ficou aparecendo. E o texto diz que esses homens, Davi deu um conselho: olhe, vão para onde? Aí que é lindo, um lugar de maldição, um lugar que não dava nada. Davi disse: eu dou um conselho, voltem e fiquem em Jericó, e fique lá até que a barba cresça, para você volte com honra. E aqui eu aplico a mensagem: quantas pessoas estão desonradas? Quantas pessoas estão ali em Jericó espiritual? Volta para a casa do Pai. A dor foi grande, a humilhação foi grande, mas a Bíblia diz: vá para Jericó, fique lá, espere crescer a barba. Segundo a história, para uma barba crescer completamente, de 7 a 9 meses. Eles ficaram lá de 7 a 9 meses para voltar e buscar a sua honra. E eu digo a você: quanto tempo você está afastado? Lília Sédia,
Você está quanto tempo afastado? Os mensageiros ficaram 9 meses, muita autoridade, esperando crescer a barba. Quando cresceu, eles voltaram em você. E você está crescendo? Volte. Falta pouco? Volte. Jesus está voltando. Um lugar aonde ninguém dava nada, eles foram, Jericó. Esperaram o tempo de crescer a barba. Quem lembra de Bartimeu? Cego. Onde ele estava? Em Jericó. Pedindo esmola, cooperador Marcos. Em Jericó, pedindo esmola. E quem passa lá? Olha a coisa linda. Jesus pisa em Jericó. Uma cidade amaldiçoada. Mas tinha alguém ali na beira do caminho, esperando Jesus passar. Foi em Jericó que Deus abriu os olhos do cego. Filho de Davi, conhecia de Bíblia. Tem misericórdia de mim. E gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito dizia: cala a boca, rapaz. Eu posso aqui conjecturar. Cidade de Jericó é maldição. E tu também é cego, é maldição. Mas Jesus não. Pisou em Jericó e disse: chama o cego. O que quer que eu te faça? Senhor, eu só quero ver. Eu só quero ver. Jesus colocou as mãos sobre ele e ele ficou curado. Em Jericó, lugar de maldição, um cego em Jericó, Jesus pisou lá e curou o cego Bartimeu. E a Bíblia diz: seguiu Jesus no caminho, e no caminho encontra outro, um publicano, Zaqueu, de Jericó. Subiu na árvore para ver Jesus. Jesus conhecia o seu nome. Zaqueu, desce dessa árvore, porque convém hoje pousar em tua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Zaqueu estava em cima de uma árvore. E você? Aonde você está? Para Jesus dizer nesta manhã: hoje convém entrar na tua casa. Para Zaqueu lhe disse: desce desta árvore. E para você: sai deste lugar, que hoje eu provém pousar em tua casa. Aonde você está? Jesus hoje quer pousar em tua casa. E o mais lindo, que o povo murmurava: como é que pode comer com pecadores, com publicano? Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. E ele disse: Senhor, alguns pregam, ele era ladrão. Não. O texto diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu dou meus bens aos pobres. Eu dou tudo aquilo e mais, 4 vezes mais. E a Bíblia diz mais lindo, quando ele falou isso: eu vou dar aos pobres aquilo que eu tenho. E no caminho que pedi esmola, seguiu Jesus. E no momento que seguia Jesus, encontrou Zaqueu também no caminho. E Jericó, aonde estava Bartimeu, encontrou com Zaqueu. Zaqueu chamou Jesus para a sua casa. E na casa estava Jericó, a cidade, aonde Bartimeu recebeu também aqueles bens, com certeza. 3 lugares eu falei aqui. Quem lembra de Lodebar? Quero aqui abrir aqui um parênteses. Que Lodebar, na etimologia da palavra, lugar de esquecimento, abandono, improvável, lugar de pobreza, lugar infértil. Isso na etimologia dela. Mas na visão de Deus, o português pode dizer alguma coisa, mas Deus não.
pode dizer alguma coisa contra nós, pode chamar a gente de improvável, não dá em nada, mas para Deus, meu filho, a Bíblia diz, foi lugar aonde o exército de Davi foi hospedado na casa de Maqui, Lodebar. Alguém diz, Maqui era pobre, era nada. Quando Davi estava em guerra, foi para onde? Lodebar. E o exército de Davi foi socorrido por quem? Por Maqui, em Lodebar. Ah, lugar de esquecimento é não. Menino de 5 anos, Mefibosete. A Bíblia diz que Mefibosete, quando soube que seu pai e seu avô Saul morreu, pai Saul, pai Jonathan, vô Saul. Quando o vô Saul e seu pai Jonathan morreram, quando ele tentou fugir, a babá com ele no colo, ele cai e quebra os pés. Foi para onde? Lodebar. Na história aqui, na visão humana, a babá não foi descuido dela. Ela tentou proteger o menino, e quando ela estava com o menino, correu. E levaram para onde? Para Lodebar. Lodebar não era lugar de esquecimento para Mefibosete. Foi cuidado por Maqui. Foi guardado, guardando um príncipe, filho de rei, neto de rei. Mas um dia, Davi teve uma lembrança. Antes da morte, Marcos, Jonathan disse, Davi, eu estou vivo, papai está vivo, mas um dia que eu e papai morrer, faça uma coisa, cuide da minha casa, cuide um dos meus. Ele fez um pacto, cuida dos meus, pacto feito. E lá na frente, Davi fez outra aliança, uma aliança que quebrou. Saia da cidade, cegos e aleijados. Eu não quero cego e aleijado de um pacto que Davi fez com outro, mas lá na frente um pacto maior, guardar uma família. Davi quebrou esse pacto, chamou Ziba. Ziba, alguém da casa de Saul que eu possa honrar? Tem, está vivo. Devemos dizer, está vivo Mefibosete? Disse, não, está aleijado, porque havia uma promessa de coxo ser expulso da cidade. Aleijado dando os pés, está onde? Lodebar. Em Lodebar, aleijado, vou lá. Chegou a comitiva, está no texto. Mefibosete casou, teve filhos, cuidado por Maqui, um lugar de esquecimento, como diz a etimologia, mas não. Disse, a partir de hoje, disse Davi, a partir de hoje, eu quero uma aliança feita para expulsar cegos e coxos. Mas a partir de hoje, esse menino, que era menino, hoje já é crescido, vai sentar na minha mesa. Eu te pergunto, foi desprezado? Foi humilhado? Alguém falou alguma palavra para você que você ficou triste? Não se preocupe, existe um Deus todo-poderoso que te faz voltar a casa e sentar na mesa. A porta da graça está aberta. Enquanto você está vivo, a promessa está de pé. Enquanto você está vivo, Deus vai trazer você de volta para sentar na mesa. Aleijado, desprezível, segundo a etimologia, lugar de esquecimento, mas Deus sabe onde você está. Alguém não pode lembrar onde você está, mas Deus sabe onde você está. Deus sabe aonde você está. Davi cumpriu uma promessa, foi buscar Mefibosete. Vamos lá. Outro lugar tão horrível, tão improvável, nação de Moabe. Como assim nação de Moabe? Vindo, olha o prejuízo. Os moabitas, ele veio de um relacionamento de Ló com a sua filha. Olha que desgraça.
Os moabitas vieram de uma geração aonde colocaram o nome de Moabe. Relação de Ló com a sua filha quando saiu de Sodoma e Gomorra. Mas daí, quem veio? Quem veio? Agora estamos estudando a lição bíblica. Ruth, que fez parte da genealogia de Jesus Cristo, aonde o evangelista Mateus registra ela. Segundo a Bíblia, segundo o que nós estudamos, ela é um tipo da igreja. E Boaz é um tipo de Cristo. Moabe, uma nação que não podia dar nada, mas foi de lá que Deus usou Ruth para fazer parte da genealogia de Cristo. Outra nação, Aminon, onde Ló teve a relação com a sua segunda filha e nasceu os amonitas. Mas Anum, um amonita, quando Saul perseguia Davi, foi esse Anum, um amonita, vinha de uma nação miserável, de uma relação de Ló com a sua filha, nasceu os amonitas. Mas Anum, vendo dos amonitas, foi ele que socorreu Davi, trouxe bondade para com Davi. Outra nação, Babilônia. O significado de Babilônia é grande confusão, lugar que disciplinou o povo de Israel, castigou por causa da idolatria e desobediência. Mas foi lá que Daniel foi para Babilônia, um lugar de confusão, um lugar que disciplinou o povo de Israel. Foi lá que Daniel e 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, fizeram a diferença. Vamos correr aqui. Samaria, fora da promessa de Deus, povo que não se relacionava nem se comunicava com o judeu. Foi lá, em Samaria, que 4 leprosos mudaram a cidade em situação de tempo de crise. Saíram da cidade, arriscaram a vida e foram buscar suprimento para Samaria. Mulher samaritana, Jesus começou com ela, e no texto diz: samaritanos não se comunica com o povo judeu. Mas essa mulher, quando soube a quem conversava era Jesus, um lugar, Samaria, ela se tornou uma missionária, avisou: eu encontrei Cristo, o Salvador. Os homens vieram na cidade, encontraram com Jesus e disseram: já não é pelo que tu falaste, mulher, vimos ele e conversamos com ele. Essa mulher foi uma missionária em Samaria. E para finalizar, Nazaré, Natanael diz: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa dessa cidade? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe diz: vem e vê. Filipe disse: vem e vê. Apresentou Cristo, o Salvador. Alguém não pode dar nada pela cidade que eu falei, mas Deus de lá vai tirar alguém para fazer uma grande obra. Para quem chegou agora, deserto, Jericó, Lodebar, nação de Moabe, nação de Aminon, todas essas cidades, de lá Deus tirou alguém para fazer a diferença. Nesse pouco minuto, até animais improváveis Deus usa para cumprir a sua missão. Vou dizer,
até animais improváveis Deus usa para cumprir a sua missão. Elias, ribeiro de Querite, quem levava comida? Corvos, impróprio para consumo, considerado imundo. Mas foi esses corvos que todos os dias trazia pão e água. Pão e água. Foi os corvos impróprios, improváveis. Foi ele que levou comida para Elias no ribeiro de Querite. Hoje, corvo era o urubu, ave de rapina. Quem lembra da arca? Quando Noé entrou na arca com a sua família, a primeira coisa pela janela que ele soltou foi um corvo. E esse corvo revelava a Noé que as águas estavam ainda altas. E esses corvos, com certeza, estavam comendo carne humana. Aonde não voltou para a arca? Foi e não voltou. Através dele, um animal impróprio, improvável, revelou a Noé como é que estava o mundo. Outra coisa, Abraão. A Bíblia diz que Abraão fez um altar, dividiu os corpos e ofereceu no altar. As aves de rapina vinham, animais impróprios, sobre o altar de Abraão. Mas o que me chama a atenção é o modo do sacrifício. Não quero aqui adiantar, mas estudando. Como é que está o teu altar? Como é que está a tua vida? Esses animais foram usados para poder alertar a consciência. Segundo animal, porcos, impróprio para consumo, mas despertou a consciência do filho pródigo. Saiu de casa com seus bens, gastou tudo, mas no último momento, quando ele viu os porcos, ele desejava comer comida de porcos, mas o porcos despertou a consciência daquele filho pródigo. Quantos na casa de meu pai tem abundância de alimento e eu aqui pereço de fome? Foi os porcos que despertou a consciência de filho pródigo. Improvável, imundo na nação judaica, mas foi ele que despertou a consciência do filho pródigo. Quem lembra do galo? Na história diz que os judeus eram impróprios para consumo e criação, que os seus excrementos faziam que no local de sacrifício podia trazer imundície as coisas santas. Mas foi esse galo que despertou a consciência de Pedro. 3 vezes negou Jesus. E para finalizar, daria tempo aqui para falar de mulheres improdutivas, estéril, que não geravam no projeto de Deus. Mas Deus no tempo abriu a madre de cada um delas. Quem lembra de Sara, mãe de Isaac? Na sua velhice, com 90 anos, Deus cumpriu a sua promessa. Faz parte da geração de Jesus. Quem lembra de Rebeca, mãe, aonde foi orado 20 anos, aonde foi orado Isaac, orou por 20 anos. Aí eu aprendo aqui, Jacó e Esaú. Jacó, 12 filhos, a promessa se cumpriu. Quem lembra de Raquel,
mãe de José, governador do Egito. Quem lembra de Manoá, mãe de Sansão, juiz? Quem lembra de Ana, mãe de sacerdote Samuel? Quem lembra de Isabel, mãe do profeta João Batista? Mais um aqui, por tocar no sagrado, no homem de Deus, Deus profetiza: nunca mais. Ou seja, eu vou fechar o teu ventre, tu serás estéril até a sua morte. Todas essas mulheres aqui foram estéreis, mas Deus, na sua infinita misericórdia, se tornou o improvável provável. E eu pergunto, o texto que eu li aqui nesta manhã, o texto que eu li, baseado em Coríntios, como Deus, na sua infinita misericórdia, salva um pecador. Manassés, um dos reis mais perigosos da Bíblia, matou o filho no fogo, cerrou Isaías no meio, e lá na frente Deus perdoa. Dá para entender? Imagine, Pedro Tistasco, o próprio pai matar o filho no fogo, oferecendo a Moloque, um homem idólatra, matou Isaías, profeta, cerrado ao meio. Nos olhos humanos, eu como pai, você como pai, uma mãe disse: morra esse miserável. Mas Deus perdoa. Lá nos Estados Unidos, um homem que matou 92 mulheres, estrangulava, estrupava e estrangulava. No julgamento, no júri, alguém olhava para ele: tomara que você morra, vá para o inferno, sua alma apodreça nas grades. Mas chegou um homem cristão, aleluia, a graça é demais. Chegou um cristão com uma barba grande, um homem que disse: olha, eu como servo de Deus, eu como pastor, você matou a minha filha, desceu a sepultura a minha filha, mas eu como cristão, eu como cidadão do céu, eu tenho que cumprir uma palavra, por perdão. Imagine, homem que matou em série 92 mulheres, e Deus disse: não, lance o perdão sobre ele. Quando as mulheres falavam: você morra, ele fazia assim com a cabeça, aquele desdém. Nada emocionava, mas o homem de Deus disse: eu te perdoo, para cumprir o mandamento. Jesus mandou te perdoar. Ele tirou os óculos, começou a chorar. Ele recebeu o perdão. Imagine Deus, se o homem consegue perdoar para Pedro Marcos, imagine Deus. Eu vejo aí alguém reclamando nas redes sociais, isso aqui enrolar uns crimes bárbaros, mãe matando filha a facada, homens nas noites matando um ao outro. Imagine Deus, quando ele chega: Senhor, me perdoa, na minha razão, mata, morreu, fez, pagou. Mas Deus diz: eu perdoo. Custou sangue essa vida. Nunca julgue alguém. Só Deus, pela sua infinita misericórdia, tem a capacidade de dizer: se não me quer, vai para o inferno. Se não me quer, desce a sepultura. Se me querer, eu te dou um banho de sangue e mora lá na cidade celestial. O homem na cruz: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. O outro disse: desce da cruz, salva a ti mesmo. Jesus disse no último momento: hoje mesmo ele estará comigo no paraíso. Então essa mensagem eu te digo: para os homens você é improvável, para os homens você não é nada, mas para Deus você custou sangue. E hoje Ele te espera nesta manhã. Hoje Ele quer ter um encontro contigo. Aonde você está nesta manhã? Eu não posso saber. Jesus sabe o teu endereço.
sabe o que você fez, o que você passa. Eu quero agradecer mais uma vez este momento. Depois de 4 meses sem subir aqui, mas eu trago a mensagem. Deus usa o improvável no seu projeto. Deus usa os improváveis para o seu projeto. Mais uma vez agradeço Anderson Góes, presbítero, a Aline Góes, sua esposa, junto com o pastor Arnaldo e toda a sua família, e todos os moderadores que estão sempre aqui nesta obra. A comunicação também. E obrigado, Aline. Deus te abençoe pelo reconhecimento de sempre estar aqui, trazendo a mensagem. Estou aqui com o pé ainda um pouco inchado, mas quando fala da obra, a gente se esforça para trazer uma mensagem.